Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para uma meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 5. Assim está escrito: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 4 perguntas em Gálatas 3. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, que foi um desbravador incansável na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, aproveitou todos os momentos da sua vida para se aprimorar e anunciar o Evangelho. Quando ele teve aquele encontro pessoal com Jesus, que Jesus marcou encontro com ele na estrada que ia para Damasco, revelou-se para ele então, a partir daquele momento, o seu entendimento foi aberto, o Espírito de Deus encontrou lugar no coração de Paulo, transformou e capacitou para fazer a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus disse a ele que ele era escolhido para ser um vaso, ele era um vaso escolhido. Em outras citações, ele diz: desde o ventre ele foi escolhido por Deus. Mas quantos anos passaram até chegar aquele dia do encontro maravilhoso que resultou na salvação, libertação e transformação radical, total, em todas as áreas da vida daquele homem que foi chamado pelo Senhor para ser um apóstolo. Apóstolo e doutor dos gentios. Esta era a classificação de Paulo. Mas nada disso o orgulhava, o enchia de exaltação ou de soberba. Ele abriu mão de tudo, inclusive de todo o conhecimento que havia adquirido ao longo dos anos aos pés de Gamaliel. Ele colocou aquilo como se fosse um esterco para que a sua confiança, o seu trabalho, não dependesse daquele conhecimento, mas dependesse principalmente da revelação de Jesus Cristo, porque ele entregou-se totalmente e o Senhor então fez morada no coração dele, encontrou um caminho aberto para manifestar-se e em várias situações, vários assuntos que para os outros eram ainda ocultos, Deus dignou-se revelar a Paulo. E ele com isto não se engrandeceu de forma nenhuma. Pelo contrário, ele manteve o seu posicionamento na dependência do Senhor, servindo com temor, com humildade e com fidelidade ao Senhor, sendo fiel àquilo que Deus lhe havia prometido. E quando ele teve uma revelação, que diz que certo homem foi ao terceiro céu e viu e ouviu coisas que são inefáveis dizer aos homens, ele ali diz que foi-lhe colocado um espinho na carne para que não se gloriasse das revelações que Deus lhe havia dado.
mas sempre tivesse a lembrança que ele era apenas um instrumento, alguém que estava disponível para ser usado por Deus naquela oportunidade e daquela maneira. Quando ele mostra-se convertido, os cristãos estavam amedrontados porque sabiam da fama que ele tinha de perseguidor, cruel contra os cristãos em todo e qualquer lugar. Mas Deus utilizou-se de um homem que tinha discernimento, Barnabé, que ele foi até onde estava Saulo, passou um tempo com ele, certamente conversou, ouviu, entendeu, analisou e chegou à conclusão que ele realmente tinha se convertido ao Senhor. Então Barnabé o leva consigo e faz então a apresentação de Paulo aos apóstolos, àqueles irmãos, e eles um tanto assim receosos, mas Barnabé disse: não, Deus apareceu a ele é um irmão nosso, e ele demonstrou isto na pregação do evangelho, na exposição da palavra, no caminho que ele estava servindo, que não era mais motivo de medo e de preocupação dos cristãos, mas agora era mais um chamado por Jesus para unir-se aos cristãos e propagar o evangelho. Ele então, usado por Deus e direcionado para os gentios, ele andou por várias cidades na direção de Deus, pregando o evangelho. Quando chegava nos lugares, ele não se preocupava em demonstrar o autoconhecimento que tinha, não se preocupava em querer vantagens para si, não. No lugar em que ele chegava, ele dizia: eu não me propus saber nada entre vocês, a não ser unicamente Jesus Cristo e este o crucificado. E quando ele falava, ele dizia: eu não fui com sublimidade de palavras, eu não fui com palavras comoventes, palavras para convencer, para persuadir, não. O meu intento maior era pregar a vocês o evangelho de Jesus Cristo, mas que ele fosse pregado no poder do Espírito Santo e que houvesse a manifestação da graça de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esta graça que veio por Jesus, que Jesus demonstrou na sua vida, no seu ministério, e que ele, ao reunir os discípulos, eles receberam desta graça abundante e maravilhosa que Jesus trouxe. E Paulo, então, quando converte-se, já um homem praticamente de meia idade, quase por isto aí, e tinha o tempo pela frente, não saberia quanto tempo tinha, mas ele esforçou-se de todas as formas e fez um importante trabalho para Deus. Quantas cidades, quantas igrejas foram abertas, quantas vidas foram reconciliadas com Deus através do ministério daquele homem, da palavra de Deus, do ensinamento, das revelações que ele recebeu do Senhor, do entendimento nas questões que poderiam suscitar dúvidas no meio dos cristãos. Ele sempre, com bom senso e na dependência de Deus, achou por bem deixar escrita as suas cartas e epístolas. E o Novo Testamento, que se compõe de 27 livros, 13 deles são cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então veja a riqueza cultural da mensagem de Deus revelada através do Espírito Santo a Paulo. E ele transmitiu isto através da escrita. Deixou escrito tudo isto para o nosso ensino, combatendo hereges, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos obreiros, enfim, aqueles que se infiltravam no meio do povo de Deus para querer tirar vantagens. Mas Paulo, com o discernimento de Deus, ele chegou a ponto de combater com eles, de falar a palavra de Deus e repreender aqueles que eram repreensíveis
nesta condição. Então ele foi um instrumento louvável diante de Deus. E as pessoas o reconheciam como isto. O irmão Paulo, conforme Pedro escreveu, ele escreveu coisas que são difíceis, que os incautos torcem para a sua própria perdição. Mas está aí as palavras que foram deixadas, a carta de Romanos, falando sobre a justificação pela fé, a vida com Deus, a ação do Espírito Santo, a consagração de vida, o trabalho dos judeus, o trabalho dos gentios, a manifestação da misericórdia de Deus em reuni-los em um corpo, como ele fala em Efésios. E aqui em Gálatas, quando chegou à cidade da Galácia, ele pregou intrepidamente o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Porque ele disse, a nossa pregação não foi somente em demonstração de palavras, mas também do poder do Espírito Santo, de milagres e maravilhas que aconteceram como resultado do verdadeiro Evangelho. Quando se prega a palavra de Deus com simplicidade, com temor e com verdade, a manifestação do poder de Deus, há sinais, há maravilhas, há milagres, há conversões, a transformação das vidas acontecem, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, mas o justo viverá da fé. E esta fé, aliada com a graça de Deus, é suficiente para implantar em nós a conversão quando ouvirmos a pregação do Evangelho falando sobre Jesus, sua vida, sua obra, seu ministério. Como viveu, como se portou diante do povo, como morreu, como ressuscitou, como foi assunto o céu. Estes são temas do Evangelho. Fora disso, não é Evangelho. Pode ser qualquer outra coisa, uma oratória, uma palestra, qualquer coisa, menos Evangelho. Evangelho, para ser, tem que ter no seu conteúdo unicamente aquilo que faça referência à pessoa de Jesus. Porque é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus fala sobre a sua encarnação, o nascimento, o seu crescimento, o início do ministério, a pregação, o ensino, operação de milagres e maravilhas, a crucificação de Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e as profecias que Jesus deixou registrado. Este é o conteúdo do Evangelho. E o próprio Jesus, quando ressuscitou, ele chegou aos seus discípulos e disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então é para se pregar o Evangelho. Evangelho que fala de paz, Evangelho que fala de perdão, Evangelho que fala de salvação, Evangelho que faz diferença na vida das pessoas. Esta é a palavra que precisa ser pregada. E na cidade da Galácia não foi diferente. Paulo chegou com a ousadia, com a graça de Deus, a operação do Espírito Santo e pregou àqueles irmãos. E ali um número de pessoas creram no Evangelho, receberam Jesus como Salvador e começaram a desfrutar a bênção de Deus. E aquela cidade, então, estabeleceu-se ali o testemunho do Senhor Jesus Cristo na vida daqueles que, ao ouvir a pregação do Evangelho, foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo e renderam suas vidas a Cristo, foram por eles aceitas, perdoadas, libertas, transformadas e redimidas.
e o Senhor colocou neles o seu espírito para conduzi-los. E Paulo segue o seu caminho. Em dado momento, ele recebe a informação que na igreja da Galácia tinha chegado alguns aventureiros que começaram a se infiltrar no meio do povo de Deus, dizendo agora que a maneira como eles creram em Jesus e estavam servindo não era uma maneira correta, mas que eles não podiam desprezar a observância da lei, a prática da lei, voltar às obras da lei para que fossem justificados pela lei. Mas a palavra de Deus diz que ninguém será justificado pela lei. Nós somos justificados pela fé em Jesus. As obras não trazem justificação diante de Deus. As obras servem na vida do cristão como resultado de uma vida salva, liberta, transformada e disponível para servir a Deus. Então as boas obras acontecem ali como sequência da salvação e não para a salvação. Para a salvação, somente fé, arrependimento e a manifestação da graça de Deus. Depois de salvos, fé, poder do Espírito Santo e agora o trabalho que Deus coloca diante de nós, que é resultado em obras que glorifiquem o nome do Senhor, para que nós possamos servi-lo e praticar as obras que ele preparou para cada um de nós. Estas obras irão glorificar o nome do Senhor e serão a demonstração da nossa fé em Jesus Cristo, e não o contrário. Então, uns judaizantes começaram a chegar por ali e pressionar aqueles irmãos, dizendo que eles estavam errados. Eles eram os falsos irmãos que tinham entrado ali no meio daquele povo. Sempre acontece assim. Para ganhar um pecador para Jesus, parece que ninguém se dispõe a fazer isso. É muito difícil alguém dedicar a vida em pregar o evangelho, em alcançar vidas com a pregação do evangelho, falar de Jesus para eles e eles se converterem a Cristo. E quando estas pessoas se convertem a Cristo e passam a servir a Deus, logo aparecem os lobos vorazes, os mercenários, os aventureiros, e começam a dizer que a maneira como aquela pessoa está servindo a Deus é errada. Ela não deve seguir naquele caminho, está errado. E começam a mostrar a eles por onde é que eles têm que seguir. É pela lei, porque o lugar onde você vai se reunir para servir a Deus não é aprovado por Deus, você está no lugar errado, você tem que vir para cá. Então são agora aqueles pescadores de aquários. Não vão buscar as pessoas do mundo. Mas quando ela se converte, logo chega alguém para tumultuar, para trazer confusão, embaraço à vida da pessoa e tirar a pessoa daquele caminho. E muitas das vezes eles tiram do caminho que a pessoa começou a servir a Jesus e a pessoa termina no mundo. Por quê? Porque ela está no caminho e vem alguém e diz que ela creu errado, que está tudo errado para ela e que ela precisa mudar. E praticamente forçam as pessoas a tomarem estas posições. E elas entristecem-se, o coração se fecha e terminam voltando para trás. Infelizmente, é grande o número daqueles que foram, desta forma, afastados do caminho da salvação. Quando a palavra de Deus diz que é para buscar os pecadores lá fora, onde eles estão, e trazê-los para a presença de Deus e reuni-los a um povo que, com temor e obediência, observam a palavra de Deus. Paulo fez esse trabalho na igreja da Galácia, mas em ele saindo de lá e indo para outras cidades, dar continuidade ao importante trabalho que Deus lhe havia confiado, estes estranhos começaram a entrar na Galácia.
E os irmãos começaram a ficar em dúvida, começaram a mudar de posição. Começaram a renunciar o evangelho que tinham recebido, a graça que receberam, a libertação que Jesus ofereceu a eles. Eles começaram agora a mudar o procedimento, porque foi incutido na mente deles uma outra doutrina contrária ao evangelho de Jesus Cristo. Então, neste capítulo 3, quando Paulo escreve àqueles irmãos da Galácia, nestes 5 versículos do capítulo 3, nós encontramos aqui 4 perguntas que Paulo faz aos irmãos da Galácia de maneira convincente, para que eles recebessem o impacto e se despertassem para entender por que caminhos eles estavam andando e por que eles escolheram aquele caminho. Então, no versículo 1, ele chama os Gálatas de insensatos. Ou quer dizer, pessoas sem o bom senso, pessoas que perderam o juízo, perderam a razão, estavam no caminho certo, mas agora acham que o certo não é certo. Como entender isto? Então ele diz, quem vos fascinou? Ou seja, quem convenceu vocês? Quem persuadiu vocês? Quem chegou aqui fazendo esse estrago na vida de vocês? De que para vocês não obedecerem à verdade, a vocês que justamente perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado. Vocês receberam, vocês viram a exposição da palavra sobre Jesus e a sua crucificação. E por que agora vocês estão mudando de lado? Tomando outra posição contrária a Jesus? Quem entrou aqui? Quem trouxe este conhecimento pernicioso para vocês? E quando Paulo falou com gravidade este ponto, porque ele era como um pai para aqueles irmãos, e era como a ama para o seu filho, ele tinha eles como filhos espirituais, gerados pela fé, e agora estavam andando por um caminho diferente. Ele disse, mas espera aí, vocês se tornaram insensatos? Vocês estão regredindo, perdendo a direção e buscando outro caminho totalmente oposto à vontade de Deus? E no versículo 2, ele começa dizendo o seguinte, só quisera saber isso de vós. Eu só quero saber uma coisa de vocês. Me respondam. Recebestes o Espírito de Deus, Espírito maiúsculo aqui, Espírito Santo, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que se recebe o Espírito? É pela pregação da fé ou é pelas obras da lei? Com certeza, é pela pregação da fé. E através da pregação que o Espírito de Deus vem sobre nós. Ele queria saber isso. Como foi que vocês receberam o Espírito Santo? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eles tinham que responder. Não foram pelas obras da lei. Foi pela pregação da fé que eles receberam o Espírito Santo na vida deles. E agora eles estavam deixando de lado o Espírito Santo e abrindo oportunidade para a prática das obras da lei. Como que para ter alguma justificativa diante de Deus. Esta é a primeira pergunta que ele fez. Segunda pergunta, no versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
tendo começado pelo Espírito, vão agora acabar pela carne? Se as coisas de Deus são de natureza espirituais, e se vocês começaram a servir a Deus pelo Espírito, como é que agora vocês vão regredir e querer servir pela carne? Acabar pela carne, pelas obras da carne. A carne não tem nada de bom. A inclinação da carne é morte e destruição. Mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. E vocês receberam o Espírito pela fé. Vocês começaram pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que começou movendo o coração de vocês, levando-os ao convencimento, ao arrependimento. Como agora vocês vão desprezar e rejeitar aquele início abençoado, onde desfrutaram de paz, de perdão, de alegria, de transformação. Por quê? Porque estava na ação do Espírito. E agora vocês querem terminar pela carne, querendo justificar que através do esforço humano e pessoal se garante e mantém a salvação? Não. Salvação é mantida pela fé através da ação do Espírito Santo. Então, nesse verso 3, ele diz: por que vocês são insensatos? Por que vocês estão assim como que sem pensar corretamente? Como que sem juízo, variando do juízo. Versículo 4. Será em vão? Então, versículo 4 é a terceira pergunta. Primeira pergunta, no versículo 2. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Segunda pergunta, versículo 3. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Terceira pergunta, versículo 4. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Eles enfrentaram um grande sofrimento para servir a Deus. Quando se voltaram para Cristo, enfrentaram sofrimentos, mas eles suportaram e permaneceram firmes, servindo ao Senhor. E Paulo agora escreve a eles dizendo: será que foi em vão esse padecimento? Será que todo o sofrimento que vocês tiveram para chegar à fé e continuar na fé foi em vão? Isso não tem valor nenhum? Como é que vocês agora querem andar de outra maneira? Versículo 5. A quarta pergunta. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obras maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, Deus, aquele que dá o Espírito a vocês e que faz maravilhas entre vós, ele faz isto pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. A lei é útil? É. Tem o seu lugar? Tem. Porque se não houvesse a lei, nós não teríamos conhecimento do pecado. Se não tivéssemos conhecimento do pecado, não teríamos sido despertados para a salvação. Mas a lei serviu de aio, ou seja, de um condutor, para nos conduzir até Cristo. Em chegando Cristo, a lei cumpriu a sua função. Agora nós seguimos a Cristo. E Cristo cumpriu a lei, mas deixou para nós mandamentos e ordenanças que são vivenciados pelo Espírito e com a manifestação da graça de Deus. Então, como aos Gálatas, nos nossos dias, também encontramos pessoas assim. Eles começam muito bem na fé, eles vêm a Cristo, são libertos, são transformados, mas de repente surge alguém para trazer discordância na convicção que aquela pessoa
têm demonstrado na sua fé em Jesus pelo Evangelho e começam agora a impor a eles algumas condições para que eles sejam aceitos por Deus. Se não fizer assim, se não fizer deste jeito, Deus não vai te aceitar. Ora, a vida da fé não é fazer, é crer. No Antigo Testamento é faze isso e viverás. Mas no Novo Testamento, após o sacrifício de Jesus, agora é crê e viverás. Agora é através da fé. Perdão é pela fé, salvação é pela fé, arrependimento é pela fé, pregação é pela fé, tudo é pela fé. Então, quando nós vivemos pela fé, nós não podemos retroceder a querer agora viver pelas obras, viver pela carne, viver de maneira insensata, achando que nós podemos criar um caminho paralelo e dirigir os nossos passos. Não podemos. O caminho foi criado por Jesus. E neste caminho ele preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Deus espera que nós pratiquemos estas boas obras, mas como resultado da salvação e não para obtenção da salvação. Salvação não precisa de obras para ser conquistada. É confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, demonstrando o sincero arrependimento e o abandono a uma vida de pecados. Aí sim, a graça de Deus vem sobre nós e nós somos então alistados para o povo de Deus e juntos servirmos ao Senhor com alegria e com gratidão. Então aqui estão 4 perguntas. Quem sabe pode haver alguém ouvindo esta mensagem que enveredou por este caminho, mas aqui está a luz da palavra de Deus. Vocês receberam o Espírito Santo pela obediência às leis de Moisés ou pela pregação da fé? Vocês têm procurado receber o Espírito, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis da carne? Ou, versículo 4, será que em vão que tenhais padecido? 5, aquele que vos dá o Espírito que opera maravilhas, ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A nossa fé, ela flui da maravilhosa graça de Deus que foi demonstrada através de Jesus. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então é pela graça, é de graça e pela graça. Não é por obras da lei, não é por esforço humano que se consegue a salvação. A salvação é o dom gratuito de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estes irmãos da Galácia foram instruídos, orientados e redirecionados por Paulo a pensarem o caminho que eles estavam entrando, um caminho de dúvida, um caminho inseguro, um caminho que não ia levá-los a Cristo, mas ia afastá-los. E o esforço de Paulo em pregar a estes irmãos, a estas pessoas que se tornaram irmãos, foi um esforço grande, debaixo de perigos e ameaças. Mas ele não se intimidou, ele pregou o Evangelho. E agora estava corrigindo estes irmãos para que eles então pudessem entender como é que se serve a Deus. E quando falamos sobre a graça derramou abundantemente. Ela está disponível a todo aquele que crê. Então a graça perdoa, a graça liberta, a graça justifica, reabilita o homem, dignifica o homem, a graça fortalece, a graça suaviza,
a graça alivia o sofrimento das pessoas. Então, a graça de Deus é um favor imerecido que Deus coloca à disposição da humanidade. Mas é preciso entendermos que o caminho para a salvação, ele depende unicamente de Jesus Cristo. E aonde Jesus é anunciado é através da pregação da fé, do Espírito da fé e da operação da graça de Deus, porque em Jesus tudo se completou, tudo se consumou na pessoa de Jesus, e agora, diante dele, para nós, está aberta a porta da salvação. Por quê? A palavra de Deus diz que o resgate de uma alma, ele é caríssimo, e ainda que alguém tivesse muitos bens e riquezas, os seus recursos se esgotariam muito antes, e eles não teriam condição de resgatar uma alma. Então, o nosso resgate custou o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado que ofereceu-se a Deus. E agora é colocado à nossa disposição, para que nós possamos receber pela fé esta graça maravilhosa, este poder do Evangelho transformador, regenerador, libertador, para que a nossa vida, então, se adeque à vontade de Deus para nós. E em assim fazendo, nós seguiremos servindo a Jesus até o fim, esperando pela promessa gloriosa que ele fez de nos buscar e nos levar para si. E para manter viva esta promessa no nosso coração, não é através de obras e esforço pessoal, mas é através da fé, porque pela fé nós cremos na promessa. Porque fiel é aquele que prometeu, o qual também cumprirá. Então observamos aqui 4 perguntas que Paulo fez aos irmãos da Galácia. Quem sabe você precisa destas perguntas para posicionar-se diante do Senhor. Primeira pergunta: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 2. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis na carne? 3. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 4. Esta é a 4ª pergunta. Então, vimos aqui 4 perguntas que Paulo fez. Receber o Espírito por obras da lei ou pregação da fé, começar no Espírito e acabar na carne, sofrer em vão, padecer em vão, e receber o Espírito pelas obras ou pela pregação da fé. Lembre-se, se é por obras, já não é por fé. Se não é por fé, já não é por graça. Graça é favor imerecido. Obras são justificativas pessoais para garantir, para ativar o merecimento em receber alguma coisa. E diante de Deus, nenhum de nós temos merecimento a uma coisa, por menor que seja, porque dantes já havíamos demonstrado quem nós éramos. Então, tudo nos vem agora unicamente pela manifestação da graça de Deus. É favor imerecido colocado à nossa disposição. E Deus, neste tempo, exerce a sua misericórdia, porque ele não aplica em nós aquilo que nós merecemos, que é a condenação, mas abriu espaço neste tempo para que a pregação da fé ela tivesse o seu lugar e o Espírito Santo pudesse convencer homens, mulheres, jovens, crianças e anciãos, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo e levá-los arrependidos a Cristo.
E em assim acontecendo, vem a graça de Deus, vem a salvação, vem a libertação, vem o perdão, a transformação, a santificação, a consagração de vida e a entrega total ao Senhor para ser usado por Ele para a glória do seu nome. Tudo isto é feito em função da fé e na operação do Espírito Santo de Deus. Então está aqui para nós avaliar se começamos pela fé, não vamos terminar pela carne. Se começamos pelo Espírito, não vamos terminar pelas obras. Vamos terminar pelo Espírito. Paulo, quando terminou, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não disse guardei a lei, ou guardei o esforço pessoal para conquistar a salvação. Não, guardei a fé. Então é pela fé. Aqui está a palavra de Deus para o nosso coração, para que não fique em nós nenhuma dúvida. Começamos pela fé, começamos pelo Espírito, vamos até o fim nesta direção que vai nos levar à presença do Senhor nosso Deus. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.